No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Peter e sua família foram censurados. Após um ator famoso ter mostrado as suas partes íntimas na premiação do Emmy, a comissão de censura resolveu proibir qualquer coisa que pudesse ser inadequada na televisão, o que também incluía os programas favoritos do Peter, que logo após descobrir isso decidiu fazer algo a respeito, criando seu próprio canal de TV, aonde exibia seus programas originais, com o Quagmire participando de um deles. Mas infelizmente acabou resultando com que a sua família fosse censurada na vida real, ficando impossibilitados de fazerem e falarem qualquer coisa. O episódio começa com a Lois dormindo, e ao ouvir um barulho extremamente alto, acabou acordando. E pergunta ao Peter o que estava fazendo. Ele então responde que apenas estava colocando o tapete vermelho, já que a premiação do Emmy iria ocorrer naquele dia. Mas após se lembrar que a Meg iria participar de uma peça, Peter questiona se realmente precisava comparecer, e então Lois logo responde que sim. Com isso, ele decide usar a pistola de pregos para ameaçá-la. Mas acaba não dando certo, pois rapidamente é jogado no chão, e obrigado a falar que iria assistir à apresentação da sua filha. Gosta de lamber o tapete vermelho! Eu gosto de lamber o tapete vermelho! Diga-te. Já no outro dia, na escola onde Meg e Chris estudavam, a peça protagonizada por ela já havia começado. E enquanto boa parte do público aparentava estar se divertindo, algumas pessoas não expressavam essa mesma reação. Até que de repente Brian resolve bater no Stewie, e se aproveita disso para não ter que ficar ali. Em seguida, Peter logo arranja uma desculpa para ir embora, o que no primeiro momento quase chega a funcionar. Mas Lois, ao perceber isso, fala que não iriam embora até a apresentação acabar. Após isso, Peter resolve assistir à premiação através de outros meios, o que não chegou a durar muito. Na manhã do outro dia, Peter e sua família assistiam TV. E a jornalista falava a respeito do ator que na noite anterior, enquanto estava na premiação, acabou mostrando as suas partes íntimas. Vendo isso, Peter fica irritado com a Lois, já que por sua causa perdeu um dos maiores momentos da televisão. Enquanto isso, na comissão de censura, os executivos discutiam sobre o ocorrido na premiação, e chegam a decidir fazer algo a respeito. Mas antes teriam que falar com o presidente, que logo os ordena a censurar a televisão. De volta à casa dos Griffins, Peter, Chris e Brian assistiam TV. Mas ao perceber que haviam censurado a parte boa, Peter resolve mudar de canal, o que não adiantou de nada. Com isso, chega a questionar o motivo de terem mexido nos seus programas. Brian então fala que devido ao incidente com o ator, a comissão de censura aparentemente resolveu proibir tudo que pudesse ser visto como desagradável. Com isso, Peter fica com bastante raiva e promete fazer algo a respeito. Um tempo depois, na estação do canal de Quahog, Peter decide perguntar ao jornalista se podia fazer alguma coisa, já que estava na TV. Com isso, ele então o aconselha a criar seu próprio canal de televisão, para assim conseguir controlar o conteúdo. De volta em casa, Peter já estava nos preparativos para criar a sua emissora. E a Lois, ao chegar ali, acaba descobrindo tudo, e decide perguntá-lo o que esperava conseguir com aquilo. Peter então responde que apenas queria salvar a televisão. Um tempo depois, agora com a antena instalada, Peter apresentava sua emissora, a PTV, aonde o público poderia assistir os seus programas favoritos, com todas aquelas coisas que foram censuradas. Já de noite, após ver que o PTV foi um sucesso de audiência, Brian resolve aconselhar o Peter a expandir a sua lista de programas, o que ele logo chega a concordar, pois era exatamente o que precisavam para levar o canal a um outro nível, programação original. De volta à sua emissora, Peter resolveu apresentar o seu novo programa, aonde basicamente mostrava os seios de umas mulheres, chegando até mesmo a mostrar o seu. Após isso, Lois fala com o Peter sobre o que exibia na sua emissora, e o pede para tomar cuidado, pois as crianças eram bastante influenciáveis. Com isso, Peter então revela que havia feito vários outros programas. Em seguida nos é mostrado alguns deles. O primeiro com o Brian e o Stewie, e o outro com o Quagmire, onde conversava com o público totalmente pelado. Um tempo depois, Peter recebia algumas cartas de fãs. E Lois, ao ir falar com ele sobre cancelar o programa em que mostravam os animais nos seus momentos íntimos, Peter acaba se recusando, pois era a âncora da programação de quarta. Mas após ela falar sobre os programas inadequados, Peter logo a interrompe e diz que não havia nada de inadequado na sua lista de programas. Em seguida,
Nos é mostrado Peter cumprindo um desafio, aonde ele basicamente teria que mostrar o seu traseiro para todos da rodovia. Mas Aloys e o Stewie acabam vendo essa cena. E após chegar em casa fica irritada com ele, pois graças à sua brincadeira, o Stewie acabou ficando traumatizado. Em seguida, Lois chega a revelar que por causa disso, decidiu ligar para a comissão de censura, que rapidamente chegou ali, e diz ao Peter que o seu canal estava oficialmente fechado. Vendo isso, ele logo tentou fugir, mas aparentemente não foi uma boa ideia. Após isso, enquanto seus equipamentos eram confiscados, Peter acaba se irritando, e fala que até podiam fechar a PTV, mas jamais iriam impedir as pessoas de serem o que elas são. E infelizmente, os executivos acabam escutando isso. Mais tarde, depois de sair do banho, Peter acaba sendo surpreendido por um homem censurando seu órgão genital. Censurando a vida real. O queixo dele parece um saco. Posso esconder também? Logo em seguida, enquanto estavam na cozinha, Lois diz ao Peter que isso tudo foi sua culpa, já que decidiu exibir aqueles programas nojentos. Furioso com isso, Peter chega a falar algumas coisas, mas acaba sendo censurado. E quanto mais repetia aquelas palavras inadequadas, mais era censurado. O que chegou a ocorrer diversas vezes. Já de noite, Peter resolveu ir no Ostra bêbada. Mas logo chegou a ser surpreendido novamente por um dos executivos, que acabou colocando em sua cintura um dispositivo, que convertia os sons do peido em piadas. Enquanto isso, o prefeito fazia suas necessidades, mas logo chegou a ser censurado também. De volta em casa, Peter ainda estava bastante irritado com Aloys, já que por sua culpa, tudo agora chegou a ser censurado. Com isso, ela resolve fazer uma coisa para acalmá-lo. Mas logo em seguida são censurados, pois aquele tipo de ação era totalmente inadequada. E ao questionar se não podiam nem se relacionar, ele responde que sim, mas não poderia ter gemidos, beijo de língua, empurrões, e nem qualquer tipo de movimento. Bom, isso não é muito romântico. Enfim, como é que a gente vai... Acabei. Boa noite, Lois. Um tempo depois, Lois tentava abrir um pacote de salgadinhos. E ao falar uma palavra inadequada, logo é censurada. Ela então revela que fazia 2 semanas que não se relacionava, o que aparentemente havia lhe deixado um pouco nervosa. Após isso, resolve ir falar com o Peter sobre a censura. E ao admitir que ele tinha razão, Peter logo fica contente, e decide revelar o que havia montado há 15 anos atrás, apenas para aquele momento. E então, Lois o avisa para fazer a mala, pois iriam até a comissão de censura. Vamos pra Washington. Ah, aí está ele. E após um longo tempo, finalmente chegam ali. Peter então resolve provar que todo aquele lance de censura era uma bobagem, ao mostrá-los que todas aquelas construções pareciam bastante com partes íntimas. E isso incrivelmente chegou a funcionar. De volta em casa, Peter e sua família assistiam TV, aonde o jornalista falava sobre o fim da censura em Quahog.